Para começar, a pauta anti-MST, que propõe criminalizar e endurecer as penas para invasores de terra, avançou na Câmara, a gente tem acompanhado e agora segue para o Senado Federal, gerando uma divisão entre os parlamentares da bancada ruralista. Enquanto alguns defendem as medidas como essenciais para a segurança jurídica dos proprietários rurais e atraentes politicamente em períodos eleitorais, outros criticam a ênfase em questões ideológicas em detrimento de propostas que visem e têm como objetivo o desenvolvimento e modernização do setor agrícola. A tramitação no Senado, liderada por Rodrigo Pacheco, promete ser mais rigorosa, mas também criteriosa, com debates sobre a relevância e também impacto dessas propostas. Começar o nosso giro de análises, Luiz Felipe Dávila com a gente aqui no estúdio em São Paulo. Dávila, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. As pautas anti-MST, mas que na verdade têm o objetivo de coibir as invasões de terra que têm sido cada vez mais comuns e frequentes na atual administração federal, enfim, chegam ao Senado Federal. O que a gente precisa considerar? Parece que dentro da bancada do agro, dentro dessa bancada ruralista, há uma divisão, mas o que a gente precisa considerar em relação a esses debates sobre vários projetos? Esse pacotão é chamado de Agenda Anti-MST. É sempre o marketing da oposição, né, Caniato? Boa noite a você, boa noite ao delegado Palumbo, boa noite ao Alan Gani e boa noite à nossa querida audiência. É engraçado como essa narrativa cria slogan que não tem nada a ver com a realidade, não tem nada a ver com anti-MST, tem a ver com pró-lei. Porque o que o pacote fala? O pacote diz o seguinte: vamos aumentar a punição de quem invade terra, o que está na Constituição, respeitar a propriedade privada. Qual outra coisa que o pacote diz? Que vai cortar o benefício de invasores. Está correto. Quem é invasor, quem comete um crime, não pode continuar recebendo benefício social do Estado. Isso é um absurdo total. Como é que um criminoso vai receber benefício social do Estado brasileiro, tá certo? E o terceiro ponto é que não pode exercer cargos públicos. Nada mais natural. Alguém que comete crime não pode exercer cargo público. Então não tem nada de radicalismo, não tem nada. O que esse pacote tem é fazer cumprir a lei. E um pilar central, que é o respeito à propriedade privada, que para quem é agricultor é fundamental. É preciso assegurar o respeito à propriedade privada. Agora, é que este pacote tem uma vírgula que dá essa tonalidade ideológica negativa, e está correta, que é condenar invasão de terra como se fosse terrorismo. E não é terrorismo isso. Então, este é o ponto negativo que acabou contaminando todo esse título, esse pacote, que é muito importante para proteger a agricultura brasileira e muito importante para proteger a propriedade privada e os direitos dos proprietários de terra. Então, é um pacote que precisa ser aprovado para dar segurança ao campo. E aqui, Caniato, eu queria lembrar ao nosso telespectador, aos nossos ouvintes, um número muito importante. Sabe quantos hectares de terra já foi concedido à reforma agrária no Brasil? 88 milhões de hectares, quase 90 milhões de hectares. Sabe o que é esse montante? É maior que toda a área agriculturável produtiva do Brasil, que é em torno de 64 milhões. É um absurdo total. É um latifúndio, é o maior latifúndio do Brasil. Então, vamos baixar a bola, respeitar a lei, fortalecer a agricultura, proteger a iniciativa privada e a propriedade privada, e assim o Brasil vai prosperar. Também com a gente o delegado Palumbo. Delegado, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Enfim, bancada do agro empenhada em aprovar essas propostas, esses projetos que endurecem leis e também dificultam a invasão de terra no Brasil. Agora, é difícil entender e compreender como é que isso ainda acontece no nosso país há tantos anos, o agro segurando o PIB nas costas, mas muitas terras produtivas sendo invadidas. Enfim, senhora deputado federal, quais são as perspectivas para a tramitação? 2 projetos de um montante de 20, mais ou menos, já foram aprovados na Câmara
e seguem para o Senado. E outros já estão no Senado Federal e depois de aprovados devem retornar à Câmara, deputado. As invasões acontecem por causa da omissão, tanto do governo federal quanto de alguns governadores. Haja vista que lá em Goiás e São Paulo não tem invasão de terra, porque os governadores são firmes. Uma boa noite a todos, boa noite à nossa audiência, Dávila, Alangani. E o MST, ele não quer assentar ninguém. Ele quer deixar essas pessoas lá com um regime de semi-escravidão durante décadas, para depois conseguir votos com eles. Eles não têm interesse em dar terra para ninguém, porque senão acaba os votos. Eles querem ficar o tempo todo iludindo essas pessoas, que são pessoas simples, para depois ganhar as eleições. Tanto é que nesse movimento MST só entra determinados partidos para fazer campanha. Não é qualquer um que entra lá. Eles têm até candidato próprio. Tem deputados que defendem eles com unhas e dentes. Tamanha a força desse movimento. Movimento criminoso, diga-se de passagem, porque ninguém tem o direito de invadir a propriedade alheia que vá trabalhar. E, infelizmente, isso não está acontecendo só com terras, não. Em São Paulo está acontecendo invasões constantemente. Em Perdizes tem uma invasão, outros lugares tem outras. Isso é um absurdo, porque alguém trabalhou para comprar esse imóvel. E por causa da crise, se esse imóvel não conseguir ser alugado, não é justo que venha um bando de criminoso e invada a propriedade. Dá para todo mundo prosperar trabalhando e não sugando as custas do suor alheio. Mas eles não querem trabalhar, principalmente os líderes. Os líderes não querem de jeito nenhum. Tanto é que eles moram em casas separadas, eles têm caminhonetes importadas, eles ganham muito dinheiro. Quando eles invadem uma terra, muitas vezes eles negociam com o fazendeiro para devolver maquinário, para sair da terra, e aí enche o bolso de dinheiro e pega aquela turma lá e acaba colocando em outra invasão. As pessoas que invadem não são as mesmas que vão ficar no lugar. Então, essa lei, eu acho que ela vai vir num bom momento para a gente dar tranquilidade, principalmente para o nosso agro que leva esse país nas costas. É isso, lembrar a nossa audiência que esse chamado pacote anti-MST, na verdade, compreende 20 projetos, 20 textos. 2 já foram votados e analisados na Câmara Federal, aprovados, seguiram para o Senado e outros já estão no Senado. Então, a tramitação começará no Senado Federal. Enfim, em resumo, são projetos que prevêem o endurecimento de penas para esses invasores de terra, mas também eles ampliam os dispositivos de defesa dos produtores rurais. Alan Gani aqui com a gente no estúdio em São Paulo. Gani, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. A gente tem acompanhado, o agronegócio brasileiro registra recordes atrás de recordes, contribui demais para o PIB brasileiro, mas tem essa pedra no sapato, né? As invasões de terra que acabam atrasando o lado dos produtores que não conseguem performar em 100%, porque acabam perdendo energia com esse tipo de evento. Exatamente, boa noite, Caniato, delegado Palumbo, Dávila e toda a audiência. Veja que esse projeto é extremamente correto e é um sintoma da impunidade no Brasil, porque você precisa fazer um novo projeto reafirmando a lei que já existe. Se a lei fosse cumprida para valer, muitos integrantes do MST estariam na cadeia. Veja que a invasão no Congresso de 2014 foi muito grave. Invadiram o Congresso, depredaram o patrimônio público, houve confronto com a polícia, houve uso de violência, as pessoas saíram feridas. O ministro, na época, o Lewandowski, teve que suspender uma sessão do STF, que eles queriam também invadir o STF, destruíram a Embrapa. 15 anos de pesquisa de biotecnologia, eu nem sei qual que é o valor disso, é inestimável, né? Ao depoimento de uma pessoa que ficou em cárcere privado na CPI do MST, esse depoimento é chocante. Então é claro que precisa ter uma lei dura para combater o MST. E aí eu concordo com o Dávila. O único ponto aí que eu discordo da lei é comparar a invasão de propriedade a terrorismo. Eu não gosto de banalização de conceitos. Fascismo é fascismo.
é um conceito extremamente banalizado. Hoje tudo vira fascismo, né? Qualquer xingamento é fascista, as pessoas nem sabem o que estão falando. São conceitos muito sérios. Então, banalização do termo fascismo, banalização do termo nazismo, banalização do termo golpe, e eu não vou aqui banalizar também o termo terrorismo. Terrorismo é o que ocorreu com Israel, Hamas, né, praticando aqueles atos horrorosos. Aquilo sim é terrorismo. Agora, a invasão de propriedade no Brasil tem que ser combatida com todo o rigor da lei. Está certo o Congresso Nacional. Pois é, agora o Dávila, o Gani trata de uma questão que é importante a gente destacar. Em uma outra ocasião você também reforçou isso, porque acaba sendo curioso, né? O Congresso Nacional tem de aprovar uma porção de leis que, na verdade, reafirmam o que está escrito na Constituição Federal. Até é importante para a nossa audiência refletir. Olha o que diz a nossa Constituição: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Mas, Dávila, ao mesmo tempo, a Constituição Federal diz que compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social. Agora, Dávila, quando se fala em função social, terras improdutivas, isso não remete a um outro Brasil? Sim, remete. Outro Brasil. Aliás, a Constituição foi escrita em 1988, quando havia ainda latifúndios, terras improdutivas, e isso entrou no bojo da reforma agrária naquele tempo. Como eu disse, nós temos hoje, desde a reforma agrária, 88 milhões de hectares de terras a ser distribuída. Isso é maior do que a área agriculturável no Brasil, que é de 64 milhões de hectares. É um absurdo. Por isso que eu desafio o MST. Toda vez que aparece uma reportagem, eu desafio as lideranças do MST mostrar 1 hectare de terra improdutiva no Brasil. Então não tem mais terra improdutiva. Nós temos a agricultura mais produtiva do mundo. Nós temos uma das agriculturas mais competitivas do mundo. É justamente onde tem propriedade privada que tem preservação do meio ambiente, das reservas legais, 25% aqui no sul, sudeste, 35% no cerrado e 80% de áreas preservadas no norte do país. Ou seja, é preciso titularizar a terra. E aí, sabe uma coisa que o PT fica louco da vida? Sabe quem foi o governo que mais deu títulos à propriedade privada para o MST? O governo Bolsonaro, de 2019 a 2022, mais da metade dos assentados lá pelo governo Lula e Dilma, quem deu a titularização, quem deu o título de propriedade foi o governo Bolsonaro. Então, assim, é uma coisa que mostra o que é um governo que protege a propriedade privada, quando o outro gosta de fazer demagogia. Então, gente, o ponto é o seguinte: o Brasil já tem a terra para distribuir para todos os assentados na lista, não precisa distribuir mais um hectare de terra. O MST não consegue mais provar que tem propriedade improdutiva no Brasil. Portanto, esse artigo da Constituição, ele é completamente obsoleto no Brasil, que o agronegócio é a grande potência nacional. E aí, o PT não consegue reconhecer no governo Bolsonaro como o governo que mais deu título de terras para assentados. Pois é, esse é um ponto muito interessante, né, delegado Paulo? Porque quando a gente olha para esse desafio da regularização fundiária, a entrega de títulos de propriedade rural para esses pequenos produtores, muitos se questionam, né? Certamente, aquele que não tem informação diria, nossa, sem dúvida alguma, PT ou as gestões de Dilma e Lula devem ter feito muito por esse povo, né, por esses trabalhadores rurais. Mas não, essa informação trazida pelo Dávila é muito importante para a gente refletir, porque parece que não há vontade política de algumas administrações progressistas em resolver esse problema. Há quantidade de terras suficientes para colocar um ponto final nisso, ainda que muitos questionem o mérito, né? Se o MST deveria ou não receber essas terras. Mas o INCRA tem uma quantidade absurda de terras. Mas por que parece não haver vontade política? É para manter a militância ativa, delegado Palumbo? Exatamente isso. Se eles derem o título de terras, eles perdem os votos.
O Bolsonaro foi o que mais deu títulos de terras, de propriedade, porque ele não usa esse povo, os assentados, que são pessoas humildes, são pessoas sem muita instrução, como manobra de voto. Agora, se o MST e esses partidos de esquerda derem títulos de terra, eles vão perder o voto. É por isso. O MST não tem intenção de assentar ninguém. Eles querem usar esse povo que são subjugados, muitos deles são maltratados, moram em lonas, trabalham de graça e não vão ter a terra nunca. Vão ficar sempre com a esperança. Olha, se você votar em determinado partido, se você votar nesse partido, você vai ter o seu título de terra, mas nós temos que continuar lutando, porque o outro não queria. E o Bolsonaro fez exatamente o contrário. Ele começou a dar títulos de terra para quem realmente precisa. É o que o governo atual deveria fazer, mas eles não têm interesse de fazer, porque vão perder uma boa parcela de votos, inclusive de deputados que se elegem nas costas do MST. Agora, o Alangani é muito jovem, mas é muito atento às movimentações dos muitos grupos nas metrópoles. Ainda que se questione o mérito das defesas e os argumentos usados pelo MST para defender a reforma agrária, a implementação desse modelo que eles entendem como fundamental, é importante a gente refletir para a narrativa do MST e como eles conseguem cooptar grande parte da classe média, também da elite intelectual. Não é incomum você frequentar bares, parques, por exemplo, em São Paulo e observar pessoas provavelmente que nunca compraram um arroz orgânico do MST, mas com aquele bonezinho vermelho do MST, com seu iPhone último tipo, um carro alemão SUV parado no estacionamento. Como eles conseguem pegar esse público para que eles abracem essa causa? Eles têm informação aprofundada sobre isso? Não me parece, né? Não tem informação, não tem experiência de vida e é claro que eles sofrem uma doutrinação ideológica que começa nos colégios. E aí eu estou falando de colégios de ponta, colégios elitizados aqui na cidade de São Paulo, professor na sala de aula, o professor de história, o professor de geografia. Eu estudei num ótimo colégio e vi isso na sala de aula. Eu tenho memórias, né? E aí, passado o tempo, eu lembro lá de trás, eu falo, caramba, eu estava sendo doutrinado, né, em questões de Revolução Francesa, Comuna de Paris, e aí vai para o cursinho. No cursinho, a doutrinação ideológica se eleva. O próprio vestibular cobra do aluno uma resposta, e o Enem também, que já é uma resposta viesada ideologicamente. Então é claro que essa pessoa foi bombardeada o tempo inteiro por professores doutrinadores que o MST é um movimento que luta pelos pobres, pela reforma agrária, e como o Dávila falou, não existe um contraponto na cabeça do jovem de que não precisa nem mais fazer a tal da reforma agrária, porque não tem mais latifúndio improdutivo no Brasil, o agronegócio tomou conta. Só que onde é que você vai ler um negócio desse? A não ser que você assista a Jovem Pan, ouça aqui o comentário do Dávila, ou leia ali outros livros, mas há uma hegemonia, ou praticamente uma hegemonia cultural, que domina os meios acadêmicos, os meios jornalísticos. Então, esse jovem sem muita experiência de vida, a não ser que ele tenha ali a família muito presente, explicando para ele como que funciona, ele acaba sendo uma presa muito fácil desse discurso. E aí ele acha legal, tá usando lá o bonezinho num movimento que invade o Congresso Nacional, depreda o Congresso, né, Nacional, que entra em confronto com a polícia, que destrói o meio ambiente, porque tem episódios que mataram gado, que destrói empresa. Então ele não entende, né, que a renda gerada na sociedade, o emprego gerado na sociedade, em grande parte, o conforto material que esse jovem tem, vem em grande parte porque o agronegócio produz 27% da riqueza do país. Você, Dávila, MST tem 40 anos. Muitos consideram que tem um discurso antiquado, ultrapassado. Só que mesmo assim, esse movimento consegue seduzir parte das elites intelectuais do Brasil, né, Dávila? Bom, o Gani tocou no ponto fundamental. Isso aí é por causa de uma doutrinação do MST
não só nos movimentos, ali o cara que entra militante no MST tem que ir lá seguir a cartilha, aprender aqueles gritos de guerra, aqueles chavões ideológicos, mas principalmente a formação na área de humanas dos professores, nessa área de história, geografia e qualquer outra, filosofia. Ninguém ali quer tratar do pensamento crítico do jovem, quer doutrinar o jovem. Eu vou dar um depoimento pessoal que eu sempre dou risada, eu já até comentei com o Gani. Era o seguinte, eu tinha uma filha que estudava numa escola e evidentemente ela, em casa nós sempre discutíamos história e tal, então eu contava a história, ela falou, pai, já entendi tudo que você falou, agora me dá a versão comunista que eu preciso passar de ano. E era assim, então até a criança... Até o jovem sabe manipular o sistema. Fala assim, tá bom, entendi. Agora, o vestibular aí eu preciso da versão comunista, senão não entro na faculdade. Me dá aí a versão deles. E aí, então assim, mas veja que isso é uma casa onde nós discutimos história, filosofia, geografia. Mas uma casa que não tem essa discussão, não tem esse contraponto. Jovem absorve como sendo uma verdade absoluta. Né? Vira verdade absoluta a crença ideológica. Então, isso é algo fundamental, por isso que eu digo, nós temos de nos preocupar muito com a formação de professores e principalmente professores na área de humanas, porque na área de exata não dá para ser ideológico, você não pode estudar matemática de uma forma ideológica, você não pode fazer física de forma ideológica, mas a formação de valores é a área de humanas e isso não pode ser sequestrado pela militância de esquerda. Verdade. Agora, delegado Palumbo, só para a gente fechar o assunto, o senhor trouxe umas informações importantes, presumo que, inclusive, os parlamentares que fizeram parte daquela CPI do MST devem ter amplamente feito uma divulgação desse modus operandi do MST. O que a gente precisa considerar em relação aos chefes, aos comandantes desse movimento? O senhor mencionou que muitos se utilizam de picapes importadas, ou seja, não são eles que ficam nos assentamentos ou não são eles que acabam comandando os grupos que fazem as invasões. Eles ficam muitas vezes em um escritório, é mais ou menos assim, e aí aquelas pessoas mais simples acabam ficando na linha de frente, é isso? Exatamente, é o empregado que não tem justiça do trabalho, não tem carteira assinada, não tem nada e acaba trabalhando em regime de semi-escravidão porque eles não ganham absolutamente nada. A grande verdade é essa, esse movimento é criminoso. Eu pude constatar isso na CPI, eu acompanhei de perto. Tentaram desvirtuar a CPI, não sei se vocês vão se lembrar, mas até algumas pessoas foram tiradas da mesa para colocar outras com viés mais tendente para o governo, né? Mas o Ricardo Salles e o Zucco fizeram um belíssimo trabalho. Ali ficou comprovado e provado através de depoimentos de ex-integrantes que eram subjugados, ameaçados, tem que fazer o que eles querem, não tem conversa fiada, vai fazer o que a gente quer, aqui nós temos regras e vocês vão cumprir, tem que trabalhar determinadas horas por dia, tem que lavar o banheiro, tem que fazer outras tarefas, mas os líderes não fazem absolutamente nada, a não ser ganhar, e ganham bastante, viu? Porque isso é um movimento criminoso e quando eles invadem propriedades urbanas, eles acabam até alugando esses apartamentos. Eles alugam. As pessoas que invadem não são as mesmas que vão morar. A pessoa que faz o gato, o criminoso que faz o gato de luz, o gato da água, não é a mesma que vai ficar lá morando. E o engraçado, né? De vez da prefeitura, dos órgãos públicos estaduais, cortar a luz, cortar até... Não, deixa lá, como se nada tivesse acontecendo. Como se fosse natural que isso acontecesse. Na Bahia é o estado com mais números de invasão de terras. Por que será, né? É só a gente ver quem é o governo de lá, quanto tempo ele está lá. Ele tem vontade de combater isso? Evidentemente que não. Lá em Goiás, experimenta invadir uma terra em Goiás. Não vão invadir. Pois é, só para fechar, Dávila, queria uma rápida reflexão. Teve uma notícia que há alguns dias nós trouxemos, porque ocorreu um evento com lideranças do MST, mas também de alguns partidos políticos e marqueteiros que já trabalharam em campanhas do Partido dos Trabalhadores. O MST está preparando 700 pré-candidaturas para as eleições deste ano, para a vereança e também para vice-prefeito e prefeito em muitas localidades do país. Enfim, o que a gente precisa projetar? Porque o MST
muitos entendem que cresceu demais, tem atuado em várias frentes e muito possivelmente pode vir a se tornar um partido político, como a gente já observou outros movimentos que acabaram se transformando em partidos políticos em outros países. Talvez um exemplo mais clássico seja o da Colômbia, das Farc, enfim, figuras ligadas às Farc. Agora, em relação ao MST, este ano, 700 pré-candidaturas espalhadas por 12 partidos, principalmente Partido dos Trabalhadores. Mas isso está no horizonte do MST? Transformar o grupo em um partido? Não me parece, Caniato. Este ano, o MST já comemorou 40 anos de vida. Em 40 anos continua sendo um movimento clandestino, não tem CNPJ, não é um partido, não é nada. É uma entidade clandestina que recebe dinheiro do governo e agora infiltra nos partidos políticos, dá muito mais flexibilidade. Um vai para o PT, o outro vai para o PSOL, o outro vai para outro partido. Então eles conseguem infiltrar nos partidos, continuar atuando como uma organização clandestina, o que dificulta justamente processos contra. Tem que ser contra o indivíduo, mas não dá para ser contra a entidade MST, porque ela não existe no papel, tá certo? Então, assim, é um movimento que há 40 anos está na clandestinidade e vai continuar vivendo de forma clandestina, porque isso é o que interessa. Isso parece que é a força do movimento, é essa capilaridade, receber dinheiro do governo sem ter que prestar contas, olha que maravilha. E, além de tudo, infiltrar nas campanhas políticas, recebendo inclusive o marqueteiro do governo para orientá-los, e eles podem se distribuir em partidos. E isso faz com que eles consigam ter mais chance de fazer uma bancada, porque no fundo não adianta ter partido, o que você precisa fazer é uma bancada. Quanto mais dá direito a fazer bancada, melhor. E quanto mais infiltrado esses movimentos estiverem nos partidos políticos, mais chance de construir uma bancada para influenciar a formação ou a discussão de leis no Congresso Nacional. Pois é, o Roberto Mota nota quantas vezes nós falamos do MST. Ele até sugeriu que nós colocássemos um reloginho, um contador na tela. Tantas pautas, tantas notícias do MST. Bom, está de férias, está descansando, mas depois a gente passa para ele atualizar a continha dele. Mais uma do MST para a conta do Roberto Mota. Bem, a gente vai seguir acompanhando, porque certamente ao longo desse ano a gente vai tratar muito do movimento dos trabalhadores sem terra por conta desses projetos que estão no Congresso Nacional, sobretudo no Senado, e que irão consumir boa parte dos debates ali naquela casa. Bem,